Dando continuidade às palestras do Fórum sobre Segurança Pública do Estado de Ceará, propostas e soluções, chamamos para o palanque aqui o General Manuel Teófilo, especialista em segurança nacional, com o tema Papel do Exército no combate à criminalidade urbana e os problemas das fronteiras internacionais. Com muito prazer e satisfação, meu amigo pessoal também, General Teófilo, seja bem-vindo. Obrigado pela sua contribuição. O nosso moderador será o comandante Armando Bonfadini, tá? Que vai falar um pouco aqui do histórico do general. Obrigado. Essa oportunidade aqui de apresentar o colega de arma aqui do Exército, eu sou da Marinha, e sou advogado também, mas gostaria de apresentar o general de brigada da reserva, Manuel Teófilo Gaspar de Oliveira. O general Teófilo vem de uma família tradicional do Exército, já de anos e anos. A família tem vários oficiais do Exército, vários oficiais brilhantes, e então ele é tradicional, militar de tradição que vinha desde a época do Império de Caxias, e o general Teófilo é um representante dessa família tradicional militar. Então ele teve uma carreira brilhante na Força Terrestre, destacando-se como oficial combatente, sendo o primeiro espadim de 1969. Recebeu da presidente da época o espadim. E o primeiro da turma de artilharia da Academia Militar, que se formou em 72. Possui diversos cursos profissionais no Brasil e nos Estados Unidos, sendo paraquedista militar, mestre de salto, salto livre, precursor aéreo terrestre, chegando ao título de doutorado em altos estudos militares e PhD em estratégia. Destaca-se os estágios de sobrevivência na selva e sobrevivência na caatinga. Comandou o 10º Grupo de Artilharia de Campanha e a Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do Exército. Hoje se especializou em segurança, com foco nas ações de intervenção militar em países estrangeiros, em missões da ONU e em operações de garantia da lei e da ordem no país. Então, com os senhores, o general Teófilo. Boa tarde, senhores. Vou procurar ser bastante breve. Saíram os garotos jovens com propostas inteligentes. Chegou agora o dinossauro. Vou falar de coisas passadas. Eu sou do tempo do... Nós dávamos instruções com retroprojetor. Então, tudo isso para mim aqui é coisa nova. Tá? Então, nós no Exército nós aprendemos sempre a começar a nossa instrução com objetivo. Então, aí está o objetivo da nossa instrução. Vejamos o sumário que nós vamos seguir para atingir esse objetivo. Bom, senhores, nós vamos falar da destinação constitucional das Forças Armadas, um conceito de pátria dado pela ESG, o que é a garantia da lei e da ordem pelas Forças Armadas, quais são os conceitos básicos, características, garantia de votação e eleição, aquele GVA, crimes na faixa de fronteira e uma rápida conclusão. Pode ir. Bom, como não poderia deixar de ser, a nossa base legal é o artigo 142 da nossa Constituição, que está aí transcrito. É ele que eu queria chamar aqui uma atenção, não tem aquele apontador, é sob a autoridade do Presidente da República. Então isso é importante que a gente tenha muito em mente, porque às vezes a gente recebe crítica por prestar continência a A ou B. Nós não prestamos continência às pessoas, nós prestamos continência à autoridade. Então ele é o presidente, foi escolhido pelo nosso povo, ele é o nosso comandante-chefe. Ok. Pode passar. Aí tem um resumo das forças que são responsáveis constitucionalmente pela segurança pública. Vejam que está abaixo no artigo 144. Então não somos nós das Forças Armadas. Nós entramos em caráter emergencial. Ok. Eu acho importante falar de pátria porque nós somos destinados à defesa da pátria. Mas o que é pátria? Pátria, segundo a ESG, tem que ter esses 3 elementos: país, povo e nação.
Então eu tenho muito medo quando se fala em nação indígena. Nós não temos nação indígena, nós temos nação brasileira. Porque na hora que eu dou nação indígena, daqui a pouco eu vou ter que dar um país para eles, eles vão se desmembrar. Então nós vamos defender essa pátria que nós conhecemos como Brasil, com as nossas fronteiras já pré-definidas, com este povo sujeito às mesmas leis. Pode ir. Para vocês terem uma ideia rápida como o Exército se organiza. Aqui é a parte administrativa, pode ir. O que nós chamamos de força terrestre, que é quem vai agir. São os diversos comandos militares. Então eu tenho distribuído pelo Brasil já um comandante operacional que vai agir onde surgiu o problema. Então por isso que o interventor aqui no Rio de Janeiro é o comandante militar do leste, porque nós já temos o comando operacional lá estruturado. Pode ir. Ok? Então o que é garantia da lei e da ordem? Isso aqui é importante que a gente tenha em mente. Vamos agir em operações internas na garantia da lei e da ordem. Quando a gente sai do Brasil para garantir lei e ordem em outro local, foge a esse termo aqui, garantia da lei e da ordem, tá? Então nós temos que obedecer a Constituição ou Justiça Eleitoral, quando é o caso da GVA. Ok? Aí nós temos a nossa Estratégia Nacional de Defesa, preparar efetivo das Forças Armadas para cumprir essas missões quando determinadas pelo Presidente da República. Ok. Os conceitos básicos. Isso aqui também eu acho interessante, porque esses conceitos é que nós vamos passar para a tropa, para que ela siga exatamente isso aqui. Então nós vamos ter que voltar os direitos fundamentais, a tranquilidade e normalidade da sociedade. Então é um caso episódico, ok. Vejam bem isso aqui. Forma episódica, área previamente estabelecido e por tempo limitado. Então não é atribuição das Forças Armadas, nós vamos agir sempre numa situação excepcional. É greve de polícia, o que não é o caso do Rio de Janeiro agora. O Rio de Janeiro está vivendo uma intervenção federal no item de segurança pública, não é GLO. Ok. E o que não é considerado GLO? Então toda vez que nós estivermos agindo isso aqui, ó, faixa de fronteira, polícia judiciária militar, etc., isso não é operação de GLO. Eu ressalto aqui esse último item. O combate à guerrilha é um tipo de não guerra diferente. Nem é GLO e nem é guerra. Ok, para frente. Então, quais são os outros artigos que a Constituição Federal permite para restabelecer a lei? São esses três. A intervenção federal, que está vendo agora no Rio de Janeiro, o estado de defesa e o estado de sítio. No meu entendimento, o Rio de Janeiro não resolve com intervenção federal. Infelizmente, não vai resolver. O que nós precisávamos lá era um estado de defesa, pelo menos, já que o estado de sítio depende do Congresso Nacional. Porque a situação lá de corrupção lá está em todos os níveis e em todos os poderes. Está sendo televisionado, ninguém pode estar dizendo isso. Vamos para frente. Bom, quando que pode haver intervenção? Não pode haver intervenção, a não ser, então tem lá os incisos, e aqui está o caso do Rio de Janeiro. Por termo, terminar, acabar com o grave comprometimento da ordem. Espero que se consiga isso, embora nós tenhamos entrado na luta de boxe com um dos braços amarrados atrás. Ok. O que é o estado de defesa? Então aí que está escrito na nossa Constituição, já é de conhecimento de todos. Vamos para frente. Estado de sítio. Então ele tem que solicitar ao Congresso Nacional. Então o estado de sítio
já é um passo acima do estado de defesa, mas só pode ter tomado por ingerência do Congresso Nacional, ok? Bom, aí tem essa lei complementar 97, foi feita em 99, que resolveu explicar o que era GLO, porque nós não tínhamos amparo legal nenhum. As Forças Armadas eram utilizadas e não tinha nenhuma lei que permitisse. Então foi criada essa lei de complementar. E dá competência ao presidente da República. Agora, só ele pode determinar as Forças Armadas dentro de GLO, mas ele pode atender pedido do STF, do presidente do Senado ou da Câmara dos Deputados. Ok. Bom, quando é que nós consideramos que os órgãos de segurança públicas esgotaram seus meios? Porque só pode empregar as Forças Armadas se alguém disser que os órgãos de segurança pública não conseguem mais. Então tem que estar indisponível, inexistente ou insuficiente. E quem vai dizer isso é o presidente da República. Ok. Continuando. Caberá à autoridade transferir o controle operacional, quer dizer, os órgãos de segurança públicas têm que passar para o controle do comandante da operação. Ok. Isso aqui é importante, esse artigo, porque dava um certo respaldo. É considerada atividade militar a atuação do militar em GLO. O que quer dizer isso? Isso nos preocupa. Porque quando nós estamos em atividade militar, nós estamos atuando contra inimigo. Então, o sujeito armado de fuzil é inimigo. Um cidadão aparentemente desarmado não é inimigo. Mas o sujeito armado de fuzil, para mim, ele é inimigo. Então, se eu atirar nesse sujeito, eu estou em atividade militar. Mas já tem uma ação de constitucionalidade disso aqui. Se isso cair, acaba o respaldo legal para a GLO. Ok. Aqui já vamos falar um pouco de faixa de fronteira. Porque nós sabemos que boa parte do armamento e da droga que entra no Brasil vem por fronteira terrestre. Embora tenha os contêineres chegando em portos, tenha nos aeroportos, o Brasil é muito permeável a isso. Mas então passaram para a Força Terrestre essa missão. Então nós só podemos atuar nesse patrulhamento e quando a Polícia Federal, e aí eu não sei quantos palestrantes falou dessa integração que tem que haver entre os diversos órgãos. Quando a Polícia Federal nos passa aonde nós devemos atuar. E aí, normalmente, isso está ocorrendo na área do Comando Militar do Norte, Amazônia e Oeste. Ainda na área que vai ali do Mato Grosso para baixo, a Polícia Federal tem assumido, que é o Comando Militar, parte do Comando Militar do Oeste e Comando Militar do Sul. Então, as ações que nós fazemos são patrulhamentos, revistas e, em caso de prisão em flagrante, podemos realizar fazendo a PE, que é o auto de prisão em flagrante. Ok. Isso aqui botei só como uma modificação, que nós falamos que só quem podia decidir era o presidente, mas houve essa modificação. Os governadores do estado podem agora solicitar. Por isso vocês têm visto algumas solicitações nesse sentido. Ok. Então, vejam bem isso aqui, ó. Esse decreto passou a dar o poder de polícia, que muita gente contesta. E quando a tropa está na frente lá, se fica na dúvida, até onde vai o meu poder de polícia? Não deveria haver essa dúvida. Mas o que acontece é que quando o soldado leva
aquele sujeito preso por algum crime flagrante, ele é contestado quando chega na delegacia. Embora não só tenhamos o poder de polícia quando em ação em GLO, como qualquer cidadão pode fazer isso. Vamos para frente. Agora vamos ver aqui as outras hipóteses que nós podemos ainda estar. Então aqui estão listadas algumas coisas importantes que vai dar ao presidente da República que faça uma operação de GLO sem esgotar os meios policiais. Normalmente são os grandes eventos. Os senhores já viram isso, Copa do Mundo e outros semelhantes. Esse manual do Ministério da Defesa, ele nos dá algumas direções por onde seguir. Então nós devemos ter ações preventivas, feitas normalmente antes de sermos empregados. Então essas ações preventivas são feitas não só nos quartéis com adestramento constante, para controle de distúrbio e outras coisas, mas principalmente atividade de inteligência. Nós temos constantemente nossos órgãos de inteligência fora dos quartéis fazendo busca de informes. A comunicação social nossa ainda está muito incipiente e a dissuasão caiu muito com as nossas leis permissivas. E quando empregados, iniciamos as ações repressivas. Ok. Sempre que nós vamos agir, nós temos essas normas de conduta que são constantes. As normas de conduta são passadas para a tropa desde o adestramento, antes de qualquer operação. Para frente. E as regras de engajamento é que é o mais importante. A cada operação é traçada uma regra de engajamento diferente. Aquela tropa que vai para aquela operação tem que conhecer perfeitamente aquela regra de engajamento. Desde o general. Com quem que eu posso me ligar? O que que eu posso dizer para a imprensa? Porque até nisso nós somos delimitados. O que que eu posso passar para a imprensa? Indo até o nível mais baixo, até o soldado que está na ponta da linha. Quando que você pode prender? Quando que você pode atirar? Como que você vai se comportar em cada caso? Então, todo essas normas de engajamento tem que prever o que poderá ocorrer. Se alguém chegar e cuspir no meu rosto, o que que eu posso fazer? Nada. Nada. Se tiver numa dessas operações de GLO, o cara chegar e começar a cuspir na sua cara, você não pode fazer nada. Para frente. Garantia da votação, os senhores têm observado isso aí também, em quase todas as eleições, por insuficiência de tropa estadual, se pede o reforço de tropa federal. Quem pode determinar, eu queria chamar a atenção, não é o Supremo não, é o Tribunal Eleitoral, o Superior Tribunal Eleitoral. Então ele é que atende os TRS, consolida e determina, não, em tal estado eu quero em tais e tais locais de votação. Isso a gente já recebe mastigado. Esse é um problema sério, porque às vezes a gente tem que chegar num local de votação um dia antes e recebemos a lista um dia depois. Isso implica dinheiro, implica eu ter que comprar alimento para a tropa, ter que deslocar combustível. E a gente sai muitas vezes com os próprios meios, usando nossas viaturas para estar lá, supondo que aquele município será atendido. Vamos embora. Então isso aqui é apenas um exemplo do que eu tinha vários slides, mas já retirei, que eu vi que o tempo estava curto. Então, deixei só um exemplo. Isso aqui é a faixa de fronteira. O que é faixa de fronteira? Estou falando só em faixa de fronteira terrestre. Né? Nós temos não estou falando fronteira seca não, porque quando tem rio nós não consideramos fronteira seca. Eu chamo fronteira terrestre. Então, na nossa faixa de fronteira, são 150 quilômetros a partir do limite. Então, nós podemos atuar dentro de toda essa faixa de fronteira.
Eu só queria chamar a atenção para esse dado aqui. É 27% do território, nós não temos efetivo para tudo isso, embora tenhamos desdobrado. Para frente. Praticamente todos os países da América do Sul. Vocês podem ver aí a extensão com cada um. Eu queria chamar a atenção, Bolívia, os países da droga, nós temos as maiores fronteiras. Logo depois viria o Peru, Bolívia, são as nossas maiores fronteiras. São os países que mandam droga. Colômbia, por sorte nossa, tem uma fronteira difícil. Ela tem muitos rios que entram, mas lá praticamente não há contrabando grande, porque eles entram nos barquinhos que a gente chama de montaria na Amazônia, e não dá para transportar muita droga. Mesmo aquelas embarcações regionais, eles não utilizam muito para isso. Normalmente são aquelas canoas com um motorzinho de rabeira. Então, o problema de droga maior é Bolívia, porque tem mais fronteira terrestre e mais estradas penetrantes. Próximo. Aqui para vocês terem uma ideia de todos os crimes, e nós estamos em primeira preocupação, o tráfico de drogas. Praticamente todos os estados da federação. Então essa é uma preocupação constante. Eu não sei se os doutores vão concordar, mas parece que todos os outros crimes advêm depois que o sujeito já se envolveu na droga. Então nós temos aqui não pode passar. Lista e lista. Lista e lista. As nossas tropas que nós temos, que podem atuar em área de fronteira. Então, só lembrando, o primeiro lá é o do norte, nós temos uma brigada. Da Amazônia temos 4 brigadas. No do oeste temos mais 3, sendo que algumas são mecanizadas, são brigadas de alta mobilidade. No Comando Militar do Sul, onde nós temos mais tropa, mas ali, felizmente, a Polícia Federal está atuando com mais intensidade. Esses outros aqui já não estão mais em área de fronteira. Okay. Então, vejo que nós temos um conceito para operações de não guerra. Então, aí está especificado o que nós chamamos de operações de não guerra. Eu vou chamar a atenção. Atribuições subsidiárias. Deve aumentar no próximo. Pronto. Porque nós temos recebido tantas atribuições subsidiárias que o Exército praticamente está com seu efetivo todo voltado, ou ele está combatendo mosquito da dengue, ou ele está vacinando, estrada até que já está acostumado, porque é do nosso batalhão de engenharia de construção. Mas são outras, distribuindo água. Isso é importante, porque mostra que a população acredita no nosso Exército. Por que a água passou para as Forças Armadas? Porque estava havendo um desvio muito grande de dinheiro. Então nós temos procurado, nessas operações carro-pipa, ser o mais honesto possíveis. Inclusive, temos constantemente, só aqui na área do Ceará, mais de 150 militares constantemente fora dos quartéis, verificando percursos, verificando a água onde ele pega. Não verificamos a qualidade da água, mas aonde ele pega, se ele está realmente indo, ele tem que ir, etc. Então tem mais todas essas outras operações de não guerra. Então, só voltando rapidamente, eu quero dizer que desde 1824, as constituições federais determinam às Forças Armadas a garantia da lei e da ordem. Pode passar? Então, aí tem a Constituição do Império, né? É a única que não fala especificamente
e GLO, mas fala segurança. Tá? Pode passar. As outras constituições, mostrando aí que essa operação de GLO, nós fomos empregados a vida inteira, ok? Esse é o decreto, o 3897, já é agora dessa centúria. Ele já vai dar mais explicações sobre como nós devemos ser empregados, né? Então, aquelas polícias que nós falamos do artigo 144 não estão mais em condições, ok? Ok. Então nós temos aí como vai ser os 3 passos para acionamento de faixa de fronteira. Nós seguimos esses passos, vem a diretriz do Ministério da Defesa, dizendo qual operação na faixa de fronteira deve ser executada. O Comando Militar de Área reúne as agências que vão tomar parte. Isso aqui é um problema sério na Amazônia e no Norte, porque normalmente eles não mandam ninguém. São várias agências que tem que estar presente, Receita, Polícia Federal e aquela parte de verificação. Me foge o nome agora. E na hora que chega lá só tem os militares do Exército, para entrar nos aviões e para o meio da selva. E o recurso é o destaque do MD. Ok. O que é o sistema de fronteira? Esse é um sistema que está sendo planejado no Brasil. É um sistema para monitoramento de fronteiras. Porque não adianta você percorrer a fronteira se você não tiver as informações mais abrangentes. Então vejamos como é. Pode passar? Então nós começamos com o sensoriamento remoto, radares, os VANTs, etc. Encaminhamos para um centro de coordenação e controle e jogamos a tropa para atuar. Pode passar? Pode passar, é só mostrando aí como a coisa se desenrola. Então isso já está em experiência na área do Comando Militar do Oeste. Ok. E chegamos à nossa conclusão sobre a nossa atuação em apoio à segurança pública, onde nós estamos enquadrados legalmente. Pode passar? Finalmente, essa parte aqui, disciplinarão, né? Então tudo isso aí está escrito, é o que nós nos baseamos. Pode passar? Essa aqui eu chamei a atenção porque existe uma força que não estava em nenhum desses slides. É a tal da Força Nacional de Segurança Pública. Ela não é um órgão constitucional, mas foi criado. Então nós temos visto ser empregada essa Força Nacional. Ok? Mais uma parte do decreto-lei sobre os nossos códigos penais. Ok? Isso aqui é um problema sério. Nós temos uma justiça penal militar. Ela é muito célere, porque ela é feita com pessoas altamente qualificadas, com muito menor número de crimes do que vocês virem assoberbado, porque ela só julga crimes militares, mas com a vantagem, eles estudaram só para aquele assunto. Então eles conhecem as peculiaridades da vida de caserna, a maioria conhece as peculiaridades. E no primeiro julgamento, na primeira instância, tem os juízes que nós chamamos de juízes não togados, que são os próprios oficiais. Então a gente, quando vai para o julgamento, o juiz nos explica como vamos agir, mas nós conhecemos o que levou aquele soldado, aquele cabo, aquele sargento ou aquele coronel a cometer aquele ilícito. Então nós sabemos as pressões que existem quando você está ouvindo tiro similar por cima.
Então nem sempre é tão fácil você atuar com a cabeça fria, não. Mesmo em exercício, quando a gente perde um soldado, às vezes você está em exercícios tão reais e você entra em clima de guerra. Isso aqui, queria que vocês considerassem apenas como um pensamento meu, não é do Exército. Tudo o resto eu mostrei no ordenamento jurídico, né? Então olha aqui, ó. O ordenamento jurídico brasileiro dificulta a manutenção, imposição e restabelecimento de ordem pública. É como o doutor Fioravante, eu esqueci teu primeiro nome. O doutor Fioravante falou que o criminoso no Brasil é considerado um coitadinho, ele não é culpado de nada, a culpa é da sociedade, então tudo dificulta isso. Os órgãos de segurança tem todo tipo de entrave. Acho que é o doutor Hugo que precedeu você. Yuri. Ele mostrou isso. O policial, quando chega lá, é tratado como se ele fosse o criminoso. O juiz tem que perguntar se o policial torturou. E aí o policial começa a perder tempo lá naquela... Em vez de ganhar tempo, que era a finalidade da audiência de custódia. Olha, não é tarefa das Forças Armadas, mas elas sabem fazê-lo. Isso já está aprovado em todas as operações internacionais. Eu estive presente em algumas, como supervisor, já estudando. Nunca participei de operação de paz na ponta da linha. Eu já estive na parte de estratégia. Então eu presenciei tanto operação de imposição da paz, que é o Peace Enforcement, como as operações de manutenção da paz, que é o Peacekeeping. Então são duas coisas diferentes. E o nosso Exército atua e muito bem nessas duas operações. Tanto que a ONU já está preferindo dar comando de operações de paz para o Brasil, devido à capacidade que nós temos nesse tipo de operação. E criaram recentemente um centro de operações de paz aqui no Brasil, para que nós já ficássemos com tropa sempre adestrada para esse mistério, ok? Nós chegamos à conclusão. Eu estou aqui à disposição. Eu procurei ser breve, tendo em vista o avançado da hora, e eu acho que depois das brilhantes palestras que nós tivemos com a juventude, não cabia mais eu tentar explicar algo que nós não somos atores decisivos, mas apenas cooperamos quando chamados. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença. Podemos abrir aqui, se alguém tiver alguma dúvida, não veio escrito aqui, mas se alguém quiser se pronunciar aí, pode falar. Sobre a parte financeira, né? Desde 20 e poucos anos atrás, nós temos visto que a verba destinada às Forças Armadas tem decaído. Como é que as Forças Armadas estão fazendo o seu reaparelhamento? Como é que ela está sobrevivendo a essa escassez financeira, né, imposta de uma maneira assim bem radical? Eu tenho vários amigos das Forças Armadas e a gente tem visto que a situação nas Forças Armadas está indo de mal a pior em relação à reposição de armamento, reposição de equipamentos. E como é que vocês estão hoje sobrevivendo? Muito obrigado. Essa pergunta é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque nós somos muito ciosos que temos que estar nos modernizando. E, além de terem diminuído a verba que chega para as Forças Armadas, há o famoso contingenciamento. O que é o contingenciamento? Acho que todo mundo que trabalha em algo público sente isso. Há uma determinada verba prevista para ser gasta, mas aí o governo diz, não, mas você não pode gastar tudo isso não. Você recebeu 7 bilhões, mas só pode gastar 3. Então nós priorizamos o que se chama no Exército ilhas de excelência. Nós priorizamos o ensino, porque se nós tivermos o ser humano, aí eu vou aproveitar também o doutor Fioravante bem qualificado, fica mais fácil ele aprender quando chegar um equipamento novo.
Então nós priorizamos a área de ensino, priorizamos a área de pesquisa, porque você vê o seguinte, nós não podemos comprar caixa preta para determinado tipo de atuação. Nós temos que ter o nosso material. Você imagina você estar em operação, dependendo de GPS, e de repente a rede de GPS do mundo é cortada. Então nós temos que ter determinado tipo de equipamento, embora de difíceis elaboração, então nós mantemos nesses pontos. E obviamente, se o cara perguntar pelo nosso FAL, que é o nosso fuzil, a nossa arma do dia a dia, está completamente obsoleta. Nós temos aos pouquinhos tentado trocar pelo 565 para dar, em algumas unidades especializadas, dar um pouco mais de poder de fogo. Mas nós temos de qualquer maneira conseguido, compramos blindados, compramos artilharia antiaérea, não foi verba do Exército, foi verba para a Copa do Mundo, sério que o espaço aéreo tinha que estar protegido. Então nós conseguimos, compramos ali alguma coisa, com essa verba, compramos artilharia antiaérea, então dentro do que vai se conseguindo, nós vamos nos virando, viu, doutor, com essa falta de verba, mas nesses pontos essenciais. Mas é verdade que grande parte da tropa está vivendo a míngua, e às vezes nós deixamos até de realizar o adestramento que gostaríamos, manter a tropa no campo, treinando, porque sai caro. É combustível, é alimentação, é remédio, é toda uma infraestrutura logística que você tem que montar para tirar a tropa de dentro do aquartelamento. E em qualquer missão. Às vezes, como eu falei, sai para garantir a eleição e o dinheiro da eleição não chegou. A gente sai com nossos próprios meios. General, eu assisti aquela sua entrevista lá na Rede União, né? Foi muito interessante sobre essa parte da intervenção atual. Então, eu queria ver se o senhor poderia, para não ser o termo específico, mas falar rapidamente aqui alguma coisa sobre essa parte da intervenção, principalmente nas maiores dificuldades que o Força Terrestre, e junto com as outras Forças Armadas apoiando também, nessas ações de intervenção, como está acontecendo agora no Rio, e também na GLO. E aqui, outra seria, complementando, aqui o senhor atribuiria a falência atual do sistema de segurança público nacional. Bom, vamos dividir então duas partes. A intervenção federal, eu reputo como uma solução política para aquele determinado momento. A população do Rio de Janeiro clamava por uma solução com a presença das Forças Armadas devido à confiabilidade. E o presidente já estava sem presidir o Brasil, porque o que ele mais queria era a reforma da Previdência. E ele viu que não ia conseguir. Era a principal bandeira dele. Então ele teve que mudar de bandeira e passou para a segurança pública. Porque não é só o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é apenas a vitrine do Brasil. Está todo o país nessa situação. Então ele deu uma intervenção política possível. Por isso que ele não foi para o estado de defesa. O estado de defesa ia tirar muito voto dele, porque ia ficar tudo na mão das Forças Armadas. Então ele tomou a solução politicamente possível. E ainda não nos deu os meios necessários, principalmente financeiros, para atuar. Você manter helicóptero voando, manter Vande voando, manter os equipamentos de radares instalados, tudo isso custa muito dinheiro. Manter a tropa patrulhando, aí combustível, vai munição, vai toda essa alimentação necessária para fora do quartel. Então, nós estamos lá com muitas dificuldades, mas estamos colocando agora muito mais gente de inteligência lá para apurar, mas a minha sensação, fora de Brasília, você está conhecendo os membros lá, é que nós entramos numa luta
sem os meios necessários para o melhor objetivo. Então, às vezes, quando nós fazemos um planejamento militar, nós marcamos objetivos estratégicos e antes botamos alguns objetivos táticos que a gente tem que conquistar para chegar lá. Talvez a gente não chegue no objetivo estratégico, mas vamos ter que nos contentar em conseguir alguns objetivos táticos lá nessa operação. Agora, por que deteriorou a situação da segurança pública no Brasil? Eu acho que tem uma palavra que vai definir isso muito bem. Por que deteriorou? Foi a política do politicamente correto. Esse tal de politicamente correto, onde nada do que era certo, nada do que nós entendíamos como justo, como honesto, como cristão, como lei de Deus, passou a ser valorizado. Então, onde você aprendia que não podia matar, que não podia roubar, já falou aqui também, são valores que você trazia de casa, isso parou de ter valor. Então, a segurança começou a se deteriorar a partir daí. Não havia nenhuma voz dizendo que era proibido fazer qualquer ilícito. E devido ao livre-arbítrio que Deus nos deu, alguns preferem ir pelo caminho mais fácil. E já que não há repressão, ele sabe que nada vai acontecer, ele vai agir pelo crime. E tenham bem atenção, essas comunidades, ele falou, é onde mais sofre. Você conversando com eles, eles querem o direito de portar arma para se defender. Eles são meia dúzia de bandidos que impõem a lei na favela que ele mora. E eles não podem fazer nada. Eles querem que baixe a maioridade penal, que diz que aquela criança de 7, 8 anos já está matando. Então a gente fica aqui brincando por 14 anos, 15 anos, 16. Não se iludam, esse pessoal que está sofrendo lá, naquela comunidade mais pobre, eles querem que baixe mais. Eles não aguentam mais a impunidade. Aí o que acontece quando o Estado não age? Eles pegam o primeiro que é posto de liberdade e matam. E aí você vê o justiciamento, que eu considero a vingança. Matou meu irmão, não ficou preso, eu vou matá-lo. Então esse foi o problema, foi o tal do politicamente correto, que eu considero como incorreto. Antes de fazer a minha pergunta, fazer uma observação. A leitura que eu faço é que a gente vê que o poder público, na realidade o poder político, ele não está preocupado em gerir a... Está saindo, João? Ele não está preocupado em gerir a coisa pública no sentido de trazer um benefício à sociedade, mas me parece que ele é pautado no benefício do voto. E eu acho que é isso que deturpa um pouquinho o sentido do trabalho do poder público, no caso. E o que a gente vê é uma espécie de adaptação no sentido de você resolver a coisa para dar uma satisfação à sociedade, não para você resolver de fato a questão, como a gente está vendo a questão da segurança pública hoje. E a minha pergunta, ela é bem objetiva. O senhor, como general das Forças Armadas, que consegue ver essa situação do país, o senhor considera que hoje o Estado ele tem controle sobre a segurança pública a nível de Brasil, ou se perdeu para um Estado paralelo? Olha, isso aqui é opinião pessoal minha. Não é opinião do Exército Brasileiro, porque eu já estou há 10 anos na reserva. Mas pelos estudos que eu continuo fazendo, nós perdemos o controle da segurança pública. Eu costumo comentar nas diversas entrevistas que eu vou, nos debates, que se andava neste país, nosso tempo, não de vocês são mais jovens, mas pessoal que já pinta o cabelo de branco, nós andávamos aqui de madrugada, fazendo serenata e luarada, sem risco nenhum. Então havia segurança nesse país. Ah, mas Fortaleza era pequena. Peraí, Fortaleza tinha 600 mil habitantes. Hoje, cidade de 100 mil habitantes, não se pode mais andar sozinho de madrugada. Então, foi a segurança. O Estado perdeu o controle. E eu volto a afirmar, por essa sequência de
erros que foram sendo tomadas na política de segurança pública. Não foi, a falta de dinheiro é fundamental, mas houveram esses erros onde se foram procurando facilitar a vida dos bandidos, desde os mais alto nível, do colarinho branco, até o pequeno traficante, o avião. General, acho que foi muito proveitoso. Só queria complementar aí o que o senhor falou também. Existe já uma teoria que foi aplicada nos Estados Unidos e que nós estamos desprezando, que é a teoria da tolerância zero, né? E das janelas partidas. Essa teoria faz parte do ensinamento até nosso. Desde você de criança, você tem que saber educar seu filho. Se você não der limites a ele, não mostrar o certo ou o errado, não mostrar que ele agindo de determinada forma, ele vai ser punido. Então, isso daí é uma coisa fundamental. E para você fazer isso, eu acho que a pessoa tem que começar do zero. Você tem que começar ensinando os mínimos delitos. Porque eu diria, porque delito de pequena monta, isso aí, vamos desprezar. Não. Você tem que começar das pequenos detalhes da educação, da formação. Porque você vê, por exemplo, todo aquele exemplo, no Rio de Janeiro, quando criaram o metrô, aí fizeram uma política lá de ser tudo arrumadinho, bonitinho. O indivíduo que lá em cima na calçada jogava lixo na rua, via tudo sujo, ele no metrô ele se comportava. Então tudo isso, é a política. Se você começa a mostrar o lado certo, que você tem que agir da forma certa. Agora a pessoa chega no lugar, agora você chega em casa, está tudo bagunçado, você vai deixar bagunçado. Aí você chega em casa toda arrumadinha, tu já vai, não vai sujar. E é a mesma coisa. Então eu acho que se você começando isso, e a tolerância zero, ele tem todo um princípio. Ela não é só você chegar lá, prende, pega e arrebenta, não. Você vai entrar com toda a parte social, toda a parte de preparação, de dar condições àquela comunidade, entendeu? O Exército das outras vezes que entrou, né, subiu nos morros, lá nas comunidades lá no Rio de Janeiro, foi ajudar, foi naquela época também que fizeram aquele negócio das UPPs, só que havia um projeto que teria que acompanhar isso depois da intervenção. No início deu certo, eles tiraram os traficantes fugiram, e muitos desses até vieram para aqui, foi quando começou aqui esses comandos atuarem aqui. Então, quando eles começaram isso lá, tinha um projeto depois de subir toda a parte social, escola, hospitais, atenção à comunidade, e não foi feito isso. Hoje a gente sabe por quê, né? Estamos vendo a situação lá, né? O crime estava lá em cima, né? Então, a roubalheira toda, essa governador do estado do Rio, hoje está tudo corrupto. Então, vemos por que aquilo ali era só para inglês ver, né? Então, eu acho que hoje nós temos que conscientizar as pessoas de bem, somos as pessoas, nós que estamos sentindo e sofrendo isso, que nós temos que assumir. Nós temos que assumir esse país. Que esse país foi assumido por um pessoal, umas pessoas que só tinham mais intenções, interesses ideológicos, políticos, não tinham interesse de pensar. Então, a população que foi silenciosa esse tempo todo, tem que começar a atuar, né? E realmente colocar a coisa certa. E mostrar o exemplo, dar o exemplo, né? Nós temos que dar o exemplo, fazer e dar o exemplo. O Novo tem muito desses princípios, nós vamos aplicar isso. E o dia que o Novo chegar, é um projeto de longo prazo, mas o Novo vai chegar lá em cima, e é essa mudança de mentalidade que o Novo vem trazer. E por isso nós, nesse fórum aqui, nossa intenção é justamente trazer gente que mostre esse lado, mostrar o lado certo da coisa. E que existe solução, nós temos solução, basta a gente se empenhar. Então nós somos voluntários, a maioria do pessoal, todo mundo novo é voluntário, e nós queremos fazer essa mudança de mentalidade e trazer essas pessoas que estavam excluídas, que não são militantes, não são militantes de partido, desses partidos, são pessoas que estavam no conforto da sua casa, lá, das suas poltronas, para vir para a rua também, se manifestar e trazer, se impor, porque é a maioria silenciosa tem que se impor para a gente poder mudar o país. Então, desculpa aqui ter dado só essa finalização aqui, mas queria antes de mais nada agradecer ao general. Padinho, só mais uma pergunta aqui para a gente. O doutor Laércio vai ser o palestrante das 5 da tarde. É só uma pergunta agora. General, semana passada saiu uma matéria replicada na maioria dos jornais brasileiros mostrando que ex-paraquedistas, ex-fuzileiros estavam dando hora-aula para o crime. Como trabalhar com fuzil, com granada, hora-aula em torno de R$4.000, o que dava um retorno de 50 mil por semana. Além disso, as Forças Armadas dispensam por ano 80 mil jovens que estão lá recebendo disciplina, a operacionalizar armas, e quando chegam no mundo civil, eles estão no desemprego.
Nós temos hoje uma cidade de São Paulo toda desempregada, são 12 milhões de pessoas no Brasil. E essas pessoas estão sendo aliciadas para o crime. Ou seja, como monitorar esses ex-profissionais das Forças Armadas, já que hoje eles estão servindo de mentores ou de artífices do crime organizado no Brasil? Muito interessante isso. Isso já ocorre, não é de hoje não. Quando eu servi na Brigada Paraquedista, nós já vivenciávamos este problema. Então, a primeira coisa que nós, quando percebemos isso, foi melhorar as nossas instruções sobre moral e ética, sobre a importância da honestidade, sobre a importância de nos dedicarmos ao Brasil. Com isso, naquela época, nós conseguimos diminuir esse pessoal que se deixava envolver. Então, isso era muito importante. Mas nós tínhamos um fator ao nosso lado, que eram as famílias que também diziam essa mesma coisa. Isso na década de 70, 80, nós tínhamos famílias constituídas. Então era muito fácil. Em todas aquelas favelas, nós chamávamos de favela naquele tempo, eram famílias constituídas. Poucos, os criminosos, a maioria não era nem do tráfico não, era do jogo do bicho. Alguém aqui, acho que você falou, né? Era do jogo do bicho. Lá no Rio, não sei os horários, mas tinha também. E tinha aqueles grandes chefões, né? Anísio Abraão, etc. E Castor de Andrade. Mas, então nós procuramos conscientizar os nossos militares. Nós conseguimos diminuir isso aí. Mas, como eu te falei, nós tínhamos o apoio da família, tínhamos o apoio das religiões. Então a religião também prega esses mesmos princípios. Isso nós não temos mais. As religiões perderam muito o enfoque do divino para o enfoque do terreno, o dinheiro, e as famílias se desestruturaram. Então nós estamos sozinhos tentando convencer os nossos soldados ao darem baixa. E esse é outro problema de falta de dinheiro, porque a gente precisa ter o que nós chamamos de estabilizado, ou seja, o soldado profissional. Antigamente nós tínhamos o soldado recruta, os melhores, uma minoria, engajavam e ficavam até 10 anos, e os melhores estabilizavam, ficavam 30 anos de carreira. Então nós tínhamos um núcleo muito forte junto do recruta, vivendo com ele no mesmo alojamento, dando os conselhos, observando. Por falta de dinheiro, nós diminuímos o núcleo base, que é esse soldado engajado, e acabamos com o soldado estabilizado. Então tudo isso foi falta de dinheiro. Eu lembro no governo do FHC, quando nós tivemos que licenciar, no meio do ano, eles tinham 4 meses de quartel, os recrutas, e eles saíram chorando, porque o quartel era para eles uma fonte de família que eles não tinham mais. Então a falta de dinheiro vai dar toda essa ocorrência, e eu não vou te responder, porque eu não vejo solução para isso não. Eu não vejo como. Ou a gente consegue voltar a ter mais dinheiro para ter o soldado engajado e o soldado estabilizado, ou não vejo como nós vamos continuar preparando para a guerra, eles vão agir no morro contra o traficante e vão voltar e vão trabalhar para o traficante. Infelizmente, eu não posso te dar a resposta que talvez você gostasse de ouvir. Não no momento. Pode ser que a situação mude quando o novo chegar lá. Então, general, muito obrigado. Eu queria agradecer em nome do novo, em nome de todos nós aqui, voluntários, que tentamos fazer esse fórum aqui para levantar justamente essas questões e para que a sociedade se mobilize, se sensibilize, que ela tem que passar a ser ator principal nesse processo. Não pode ficar sempre como coadjuvante, só sofrendo as mazelas, né? Então, agradecer ao senhor, entregar aqui o nosso plano de participação e contar com a sua colaboração aí para fazer toda essa... Muito obrigado a todos e parabéns pela exposição em pleno sábado de feriado para Ariacá.